Thaís, que todos os pais em algum momento enfrentaram isso aí com o convívio com seus filhos, tá? Eu tô falando da birra infantil. Você sabe, seu filho tinha birra? Tem horas que eles ficam mais birrentos, né? Pois é, como é que você pode controlar e como lidar com a birra infantil sem perder o controle, né? Porque também tem o mau humor dos papais. Para falar sobre isso, a gente está recebendo a psicóloga Marcélia Prato, que veio aqui conversar com a gente sobre isso. Primeiro eu queria saber se é normal, toda criança tem birra ou umas tem mais que as outras. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Sim, é normal. E tem que passar por esse processo, né, de birra. Porque faz parte do desenvolvimento infantil da criança. Para vocês terem ideia, começa a partir dos 10 meses. E olha que eu tô uma bebezinha de 11. Então você está experimentando. Eu estou experimentando isso. Como a gente fala, é a teoria na prática, né? E assim, todo pai e mãe, né, ou se não algum cuidador que vai ficar com a criança, temos que lembrar que somos também seres humanos. Uhum. E que a gente também tem a questão das nossas emoções, né? Que é isso como tu falou mesmo. A questão do autocontrole. A criança, a forma dela se expressar é através da birra, muitas vezes, porque ela não tem o controle das suas emoções. Entretanto, os pais também não... Às vezes ele faz... Caramba, cadê a paciência? Como é que resolve? Como né? é que resolve? Mas assim, o que é considerado birra infantil? É quando realmente a criança explode ali, ou só quando ela recebe um não, ou é quando ela é contrariada? O que é que faz a criança ter birra? De todas essas maneiras que você citou, Thaís, por incrível que pareça. Exatamente nas explosões, exatamente quando ela recebe o não. Porque, veja só, uma criança de 2 anos, a partir, como eu até brinquei, a partir dos 10 meses até os 2 anos, elas recebem muito não. Que é aquele hábito assim, por exemplo, você retira aquele brinquedo que os pais avaliam que é um brinquedo que não tem muita segurança. Ao mesmo tempo, o famoso dedinho na tomada. Então, assim, são situações de perigo e que a criança, de uma certa forma, explode. Como eu brinquei, né? A minha tá na prática. A minha, geralmente, quando a gente tira um brinquedo, que a gente nota que vai, por exemplo, ela tá na fase muito da boca. Então, ela coloca muitos objetos na boca. Então, com isso, tem objetos que vai prejudicar a questão da dentição dela. Então, quando a gente vai retirar aquele brinquedo duro, ela se joga para trás. Então, assim, é nesse momento... por exemplo, se os pais não tiverem um autocontrole, vai terminar descontando na criança. E assim, descontar no bebezinho, você não está fazendo nada. Não, o que eu acho impressionante é que quando a gente toca nesse assunto, os pais são logo julgados, né? As pessoas apontam logo o dedo para a mãe. A mãe não controla o menino tá chorando, cadê que a mãe faz o menino se controlar? Então, assim, tudo é culpa da mãe, tudo é culpa dos pais. Isso. Em que momento os pais podem ter esse controle? Com relação à parte do controle, então é bom quando, por exemplo, a criança tem essa questão da birra, por exemplo, sempre o conversar. Muitos pesquisadores, eles falam, e tem até estudos comprovados, que é o acolher, né? Os pais respiram fundo, tem aquela paciência, o acolher, e ter empatia do que a criança está sentindo, né? E essa parte cultural, como tu falou, Thaís, é dizer, a culpa é sempre da mãe, sempre diz assim, quem educa são as mães. Então, isso é algo cultural, principalmente muito enraizado aqui no Nordeste. Agora, a birra também é diferente daquele comportamento do menino traquino, né? Que fica, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma situação que eu mesma vivenciei num voo em que a mãe estava com 2 crianças, aparentemente com a diferença de idade de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, de uma criança para outra, mas meninos que davam berros, gritos e faziam aquele estardalhaço mesmo. E a gente percebia realmente que ela não conseguia controlar. Ela chamava atenção, mas não conseguia que eles parassem de gritar e que eles entendessem que as pessoas que poderiam incomodar as pessoas ali no avião. Então, o momento ali é da mãe chegar e realmente ter um pulso mais firme e de brigar e de dizer se cale e enlouquecer, ou realmente conversar calmamente e deixar a criança ser o que ela é? Então, temos aí duas vertentes. É muito difícil, mas que por incrível que pareça, é muito comum.
né? Como você mesmo disse, você vivenciou isso no momento do voo. Existem, assim, várias situações. Vamos imaginar que esses pais não tenham um controle com relação às crianças. Em que sentido? Não teve uma conversa, não teve um diálogo antes. Então, assim, querendo ou não, a criança, de uma certa forma, vai querer manipular. Né? A gente acha, é pequenininho. Não, eles conseguem manipular. Então, assim, eles percebem, assim, que você está fazendo algo, que você está cedendo. É você ser um firme, mas é um firme conversando. A minha mãe tá falando comigo, mas não vai fazer nada, não. E eu acho que Exato. a criança tem um momento que ela entende qual é a posição social dela, né? Porque ela Exato. percebe que quando ela tem plateia, né? Parece que os pais não vão agir como agiriam se tivesse só ela e eles em casa. Então, Exato. essas cenas, por exemplo, de criança que se deita no chão da loja por conta de brinquedo, né? E o pai manda levantar, a mãe manda levantar e não levanta, e o pai chega e fala mais firme, no instante ele levanta, então eles percebem que eles estão fazendo ali num teatro, né? E o palco é o shopping, é o corredor do shopping, é lá a loja, né? Expondo também o adulto. Então, quer dizer que é um domínio que a criança passa a entender da realidade e que se o pai não souber lidar para controlar isso no futuro, elas vão dominar eles a vida toda, né? Sim, com certeza. Nessas situações, assim, de que a criança está... Que a gente muitas vezes até vivencia, né? Em locais públicos, chegar junto da criança, acolher, tentar entender o que é que ela quer dizer. Qual tipo de emoção? Se é uma frustração, se é uma raiva... Tentar entender qual é o tipo de emoção. Ao mesmo tempo, a partir do momento que você acolhe, você também faz um diálogo. Olhe, você está fazendo birra por quê? É por conta desse brinquedo na loja? Agora não é o momento de comprar, mas em outro momento podemos pensar. Vamos, e você tenta tirar daquele foco. Vamos fazer o seguinte, vamos passear pelo shopping, vamos brincar de uma outra forma, vamos sair pelo shopping cantando. Você tenta tirar a criança daquele foco, porque senão a criança vai ficar se jogando, se jogando, se jogando. E cada vez mais os pais ficam com vergonha, né? Porque está num ambiente público, né? Então você termina perdendo o autocontrole. Então muitas vezes vem a questão até de uma palmada. Né, como a gente percebe que às vezes como diz assim, os pais são humanos, né, perde como diz assim, a cabeça. Eu sou da geração do beliscão. Você alcançou isso? Chega assim na pelezinha da barriga, tosse assim, tchum, aí parece eu sou dessa geração, né? A minha mãe tinha uma habilidade assim, mamãe, chegava assim, tchum, aí dava. No instante você chega a fazer uma posiçãozinha assim de lado. Dizia, eita, que negócio aqui. Não era palmada, não. Eu Então. disse, você vem. Quando o vem já rimava com o movimento das mãos, assim. Então, a minha mãe falava assim que ela dizia assim, olha, a sua avó, quando íamos para um aniversário, todos, tanto eu e meus irmãos, íamos já alimentados. Por quê? Para poder chegar no aniversário, não ficar pedindo. Então, e quem é aquele dos irmãos que pedia, ela dizia, metia um beliscão mesmo. Beliscão. Não, eu Mamãe era uma força impressionante. Como eu sou um pouquinho da geração No meu metade caso. 80, metade 90, eu sou da geração meio termo. Então você não alcançou a orelha também, não? Que eu descobri que a orelha é o órgão mais ligado ao corpo humano nessa fase. Porque você pega pela orelha assim, ele não descola do corpo, é impressionante, mas dá um ardor. Mas no meu caso Você nunca mais esquece. Era cinturão e havaianas voando. É verdade, viu, Thaís? Você se oriente, né? Porque realmente. verdade. Mas assim, quando é que essa birra ela é preocupante? Ela pode se tornar um transtorno, ela pode evoluir para algo psicologicamente mais sério. Então, temos hoje, as pesquisas avançaram e temos hoje o TOD, né, que é o transtorno opositor-repositor. Esse tipo de transtorno é quando as birras são recorrentes. E até porque são em situações que, assim, tem a explosão, que são situações, por exemplo, num momento bem de calmaria, a criança explode. Vamos imaginar, né? Tá numa mesa, todo mundo... digamos assim, fazendo a sua alimentação, né, no momento, e de repente a criança
tem aquela explosão, porque, por exemplo, vamos imaginar, ela queria algum tipo de comida e foi retirado. Isso, deixando bem claro, de forma recorrente, de uma forma frequente. Então, sim, é quando a gente liga o alerta e é interessante procurar ajuda profissional nessa área da psicologia, como o psiquiatra infantil, o próprio psicólogo, entre outros profissionais da área de saúde mental. Nós estamos sendo assistidos agora pelo meu irmão, né? E o meu sobrinho, o João Manuel, a esposa dele, a Cris, e uma ouvinte nossa, a minha, tá acompanhando o programa. Obrigado pela audiência, né? E o João já faz birra, né? Já faz birra, mas assim, como ele fica muito com o pai também, consegue resolver. Quando você fala que compreender a angústia da criança é importante, significa dizer que o agredir nunca foi estratégia, né? Não é uma estratégia. Apesar que, como a gente falou, temos até uma cultura e até a nossa geração que tivemos que a melhor punição seria, como diz, um tapa educativo. E não é tão interessante essa questão da agressão. Imagine só, você o tempo todo, em vez de você faz um não e dá uma palmada, dá um não e uma palmada. O que é que você está mostrando para uma criança? Que vai ser provavelmente um adulto que pode ter, em algumas situações de ambiente de escola, em ambientes assim de público, de rebater. Acho interessante, por exemplo, debater num coleguinha quando ele estiver num momento dele de frustração. Então, a partir do momento que você mostra um outro tipo de estratégia, até mesmo assim os pais de dizerem assim, tá um pouco sem paciência, os pais respiram, vamos dar uma pausa. Daqui a pouco a mamãe volta e a gente conversa melhor sobre a sua birra. Eu já vi um casal no shopping ir embora e deixar a criança. Aí depois foi o segurança que levou a criança para os pais. E eles não eram daqui, pelo que eu percebi, assim, a postura, pelo sotaque. Isso também não é estratégia boa, né? Não, porque você tá abandonando seu filho. Já pensou chorando lá no chão? Deixa lá. Vai ficar aí, viu? Tchau. Aí foram embora. Não, aí daí a gente. pouco o segurança com o rádio, aí pegou na mão e foi levar a criança e eu disse, rapaz... O filho é teu, viu? Que coisa. Eu penso da seguinte forma, a birra, ela não é todas as crianças têm sua personalidade. Não, é óbvio que não são todas as crianças que têm o comportamento de birra. Mas as que têm, os pais precisam buscar esse apoio, caso não consigam lidar com o problema, buscar um apoio para lidar com a situação da melhor forma possível e tentar fazer com que a criança realmente consiga ali sair daquele momento de explosão emocional. O fato é que muitos pais passam por momentos constrangedores e isso não é bom para ninguém. Não é bom para a família, não é bom para a criança, não é bom para quem está ali na plateia, para as pessoas que estão em volta. Então fica a dica, acho que é importante buscar esse apoio, seja o apoio psicológico, não sabe como lidar com o seu filho, busca a experiência de um especialista que possa auxiliar. A gente conversou aqui com a Marcélia Prato, psicóloga. Marcélia, obrigada pela sua participação. Obrigada também, Marcos. Obrigada, Thaís. Obrigada também, Ana, pelo convite. Tô aqui muito feliz e sim, é isso. Temos que lembrar, tanto os pais como os cuidadores, temos que lembrar que somos humanos. Já, como dizer assim, faz parte do desenvolvimento infantil, como eu falei no início, a birra. Então, assim, todos vão passar por isso, até porque também passamos. E faz parte, como diz assim, a criança de hoje é o adulto de amanhã. Então, assim, é a melhor estratégia. Acolher, empatia e o diálogo com a criança. É o ideal para o desenvolvimento. Aí, falou a Marcélia Prato, psicóloga aqui, orientando os pais nesse momento de falta de paciência. Agora, 7h47, vamos para o Giro de Notícia. Rogério Costa traz